Opa, pessoal! Não estamos ao vivo. Eu me chamo Matheus Fernandes. Eu estou muito feliz porque agora vocês se dirigem a mim agora como Matheus 1000 inscrito Fernandes. O que? Agora, 1000? Não, pelo amor de Deus. Conseguimos! Aqui ao meu lado temos... Jovesi Júnior. Aquele que também tem mais de 1000 pessoas correndo atrás de nós. Não tá correndo atrás de nós. É uma Mas tem os 1000 inscritos. Cara, que maravilha, que alegria. Inclusive, Matheus Fernandes, no dia de hoje estamos gravando em um dia atípico. E hoje tá saindo o episódio da irmã Florence. E já tem 1000 inscritos. Eu lembro que no episódio a gente fala dos 1000 inscritos. Muito bom, é verdade. A pessoa que ganhou, que é o nosso amigo do Shalom. Verdade. Antônio, muito obrigado. Faça bom proveito do quadro, só você que vai ter. Guarde. Pode ser uma relíquia, um dia. Sabe, hein? Vai! Que um dia a gente vira só... Onde a fé, né? O foco é esse, Deus né? tudo pode, é isso. Deus é incrível. E é isso. Estamos aqui para mais um Dom Pode, o podcast católico da vida ordinária. E com os nossos 1000 inscritos e a produção, toca a vinheta para mais um episódio. Bora! Voltamos com 1000 pessoas. Eu vou falar isso agora o resto da minha vida, porque, enfim, mas Temos muito 1000. feliz. Inclusive, eu queria até pedir pro povo que tá em casa. Além dos 1000 inscritos, o YouTube é o YouTube, né? Pelo amor de Deus, ele fica cobrando umas coisas nossas, né? E aí tem um negócio de umas horas assistidas, que ele exige que a gente tenha tantas horas assistidas pra gente ser algo relevante pra ele, né? Porque a gente é relevante pra você que tá assistindo, mas pro YouTube a gente talvez não seja ainda. Então, assiste até o final desse episódio. Assiste até o final, encaminha, vai lá, ó, compartilha no grupo da família, com todos os seus amigos, no grupo da igreja, no grupo da faculdade. Diz assim, opa, foi sem querer. Manda, bota pra todos os grupos. Curte o episódio. Certamente. Algo curioso, na hora que você curtir, automaticamente o YouTube vai enviar pra alguém que conhece o Dom Pode. Não, alguém que nem conhece o Dom Pode, alguém que talvez nem católico é, mas pode se converter através da sua curtida. Então, curta este episódio. Né? E hoje, Matheus Fernandes, tá feliz, Matheus? Nossa, hoje eu tô muito feliz e muito ansioso. Porque o mês de maio é o mês de maio. O mês de maio veio assim, um negócio muito bacana. Hoje conosco... nós temos doutora Elcimone. Salva de palmas! Bem-vinda ao Dom Pode. Eu que agradeço. Bem-vinda, doutora Elcimone. Obrigado por aceitar nosso convite. Prazer aqui. enorme estar aqui. Já era fã de vocês. Olha só, tá vendo? Ela está entre os 1000. As 1000 pessoas que estão correndo atrás. Não tem ninguém correndo atrás, não, Matheus. A sensação, eu dormi, eu sonhei que... Não sei não, mentira. Mas que tem mais de 1000 pessoas. Temos mais de 1000 pessoas. Eu não sei mais o que dizer, porque a gente tem 1000... Não tem mais o que eu pedir aqui, não. Vou embora. A doutora Elcimone é casada com o Ed Carlos. Sim, o príncipe. Maravilhoso Ed Carlos. O príncipe, inclusive, na legenda aí. É mãe da Giana Maria, que nome bonito. Giana Maria, da Maria Helena e do João Marcelo. 3 crianças lindas. É médica ginecologista, obstetra e mastologista. Sim. Além de consagrada da comunidade católica Shalom. Muita coisa. Bem-vinda, doutora Elcimone. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Como é que começa, doutora, a sua história com Deus, a sua história com o catolicismo? É desde criancinha, né? A família ali já levava, ou já foi mais adolescente, foi mais adulto? Como Topou numa Bíblia e se Topou na Bíblia, opa, me converti. Como é que foi a história da Elcimone com Deus? Começa, né? Quando eu era criança, na época da primeira Eucaristia, né? Acho que todos os pais se preocupam, né? E os filhos fazerem a primeira Eucaristia, ali a minha mãe fiz lá a catequese, pronto. Isso eu já tinha por volta de 11, 12 anos. E meu pai, né, falecido, né, mas enquanto vivo, ele foi um pai extremamente presente e extremamente ciumento. Então, era filha do meio, de um irmão mais velho e um irmão mais novo, e ele não me deixava, assim, sair para lugar nenhum, não era de passeio de
de escola, não tinha negócio de saída com amigos, ele só me deixava ir pra onde? Pra igreja. igreja. Ainda era pra ser freio, não. Mais ou menos. E aí, depois da primeira Eucaristia, né, já com aquela necessidade, adolescentezinha, Sim. de me socializar, então eu comecei, né? Realmente engajei ali nos grupos da igreja, fui coroinha. Olha só, que legal. Fui do teatro, depois fiz crisma e fui durante muito tempo ali da catequese, né? De criança mesmo. Isso E aqui em Teresina? Em Teresina, ali no Rio Parente. Né? Olha só, pertinho de nós. Foi. E ali eu fiquei até mais ou menos os 17 anos, quando eu fui aprovada, né? No curso de medicina na Federal e tal. E, enfim, esse tempo todo nessa adolescência, em serviço, né, na igreja, Sim. mas confesso que com a experiência ainda muito rasa, né? Sim, Gente, era sim. aquela coisa assim, muito de serviço, não tinha muito... Eu falava de Abraão, de Moisés, ensinava para os meninos, mas realmente eu não tinha grande entendimento disso. Tava lá na forma... Tava lá, bom, eu vou falar o Fazer a forma lúdica ali para eles entenderem, enfim. E quando chegou no período da faculdade, da universidade, realmente devido à demanda de estudos, então, acabei me distanciando um pouco, né? Um pouco não, me distanciando bem. Fomos ter uns 3, 4 anos que ficou mesmo assim, de missa de final de semana, não tinha mais envolvimentos nos grupos, Sim. até que a gente começa a entrar na vida adulta, né? Começa a aparecer uns problemas mais difíceis. E por conta de um problema pessoal na época, e através de uma amiga muito próxima, né, também, eu trilhei um caminho de retorno meio assim, né, mas buscando mais consolo, me aproximar de Deus, e foi quando eu cheguei nos grupos abertos da Renovação Carismática, né? A renovação sempre, sempre salva. pegando o povo, né? E ali, né, comecei a frequentar o grupo, na época eu morava no Saci, comecei a frequentar o grupo do Saci, comecei a conhecer o povo da renovação, enfim... Fui frequentando alguns grupos e foi num desses encontros dessa época aí, 21, 22 anos, que eu realmente tive uma experiência com a pessoa do Espírito Santo. Um determinado dia lá, então, com as motivações, acabei chorando. Ixi, não era de de puxa. Né? Veio a experiência do Dom em Línguas e tal. Mas, assim, tive a experiência, né? Mas realmente o curso da vida não foi aquele momento ainda que veio a conversão. Me formei, enfim, me afastei do problema e comecei a trilhar um caminho mesmo assim, comecei a trabalhar, independência financeira, e entrei em outra fase da vida. E essa fase veio realmente com um grande distanciamento da igreja. Até porque durante essa experiência, né, que eu tive de retorno, né, veio junto a experiência com algumas pessoas dentro da igreja, que eram lideranças na época, e que, ao meu ver, davam contra-testemunho. E aí, como uma católica de BGE que era, a quem que eu digo, meu Deus, como é que uma pessoa tão ruim desse jeito é a liderança dentro da igreja? Esse lugar não pode estar certo, né? Sim. E aí, mas hoje, meu Deus, convertido, eu vejo até virtudes e qualidades nas pessoas. Eu é que não conseguia compreender, né? Enfim, mas era a pessoa daquele tempo. E acabei me afastando com essa ideia, né? Que, enfim, a igreja não era um lugar legal, porque não tinha pessoas legais, tá, bebê? Faltava a experiência mesmo com a Eucaristia. E aí, com essa experiência, fui para o mundo, gastei tudo. E estou só no pecado. E comecei, né? Uma frequência de festas, já, assim, sempre foi aquela turminha, né? Sim, bem sim. sadia. Mas comecei a ter experiências que eu não tive na adolescência, de sair, chegar tarde, né? E tal. E juntamente com essas experiências, nessa vida que eu comecei a ter, logo, 2, 3 aninhos nessa vida, começou o vazio. Certamente, é a conta certa. Ele chega. E comecei a ter no meu coração uma necessidade, uma busca, que era uma busca por Deus, só que eu não conhecia, né? Eu não sabia que era isso. E aí eu sabia que era uma busca pelo amor. Eu necessitava de uma experiência que eu traduzia com o amor da vida, e aí vocês já sabem, assim, alguns relacionamentos, não muitos, que eram namoros, viravam namoros, e fundamentalmente assim, eu olho hoje, não era só nos relacionamentos
amorosos que eu tinha, né? Buscava isso. Também nos relacionamentos de amizade, na própria relacionamento familiar. E qual era a minha linguagem? Como eu queria muito, eu precisava muito, primeiramente eu me dava muito. Eu me dava, era aquilo, me doava pelas pessoas. A Elsa era a pessoa que podia precisar dela 3 horas da manhã, que eu tava no ponto, entendeu? E ao longo dos anos, nessa doação, querendo o quê? Retorno. Porque eu precisava me dar para ter das pessoas. Mas como eu buscava em pessoas, Não uma era série de suficiente. frustrações, uma série de decepções. E só para resumir a história, se passaram 8 anos. E dessa busca, desse vazio, dessa dor. E até que chegou o Dia dos Porcos, né? Um dia, né? Que eu considero o Dia dos Porcos, né? 1º de agosto de 2010, né? Entrei no término de mais um relacionamento, né? Já cansada, na minha casa, véspera do meu aniversário, de minha experiência com Deus, foi na minha casa, no meu quarto, naquela cama, né? Chorando, e comecei ali, né? Num processo de reflexão mesmo, dizendo, meu Deus, eu tô cansada, eu não aguento mais, assim, essa busca precisa acabar, assim, no que estava nas minhas forças, assim, com uma boa colérica muito intensa, né, assim, tudo que eu faço é de forma muito, muito grande, muito dada, tudo muito intenso, e eu, sabe, eu não tinha até então um retorno, e realmente ali eu estava cansada, e eu disse, eu costumo dizer, né, que foi o momento em que eu fui mais inteligente na vida. Não foi quando eu passei para a medicina com 17 anos, não foi quando eu passei nos meus concursos. O momento mais inteligente na vida foi quando naquela tarde, naquela dor, naquele sofrimento, em que se abria talvez vários caminhos, até de adoecimento, depressão, várias coisas que podiam ter surgido. Eu disse, eu tenho para onde voltar. Ah, eu tenho me emocionando de novo. Toda vez que eu falo desse dia, eu lembro, né? E ali eu tenho para onde voltar, assim, eu sei onde existe, né, um pai, eu ensinava sobre isso, né, e ali, com muita humildade, né, eu costumo até dizer assim, que era como se a porta do meu coração estivesse fechada, e naquela reflexão, naquela decisão, muito profunda e verdadeira, eu abri a porta por dentro, né, que eu abri a porta por dentro, o amor de Deus entrou com uma força, como se fosse um mar entrando assim numa caixinha lá no fundo do oceano, arrebentando, porque o que Deus fez daí para frente, meu Deus, assim, é algo mesmo de olhar assim, é Deus, porque não é ela não, né? E me conhece. E tem um fato engraçado, né, nesse dia. É nesse processo de inquietação, de busca, né? Acho que um ano antes, o Espírito Santo já começou. O Espírito Santo lá, né? Como batizado e que já tinha tido, né? Uma experiência, assim, muito frágil, mas tinha. Ele começou, diante da minha tristeza, das minhas buscas, ele começou a inquietar. E eu lembro que eu comecei a sonhar. Shalom, shalom, shalom. E eu, meu Deus, o que é esse Shalom? E eu lembrei de uma amiga minha, médica, que trabalhando no interior na época comigo, uma vez falou que fazia parte da comunidade Shalom. Eu não sabia, mas o contato dela, enfim, procurei e entrei em contato com ela. Eu tinha me informado com o marido dela e falei, né, fulana, é o Simone aqui, todo mundo, Breno, isso uma vez, tem uns 3 anos, que tu fazia parte da comunidade Shalom. Esse negócio é católico. Aí ela, eu quero ir lá conhecer. Tem missa lá? Ela tem. A missa lá é sábado, tal, 7 horas. Mulher, pois eu fui esse negócio. Aí tentei ir, né? Realmente nesse dia eu fui lá, ela me disse. Descobri onde era o Shalom na época, ainda era lá no finalzinho da Vida Jockey Club. E no bendito dia, a véspera do Dia dos Porcos, tentei ir lá e tal, não sei o quê, mas sabe quando, eu digo assim, até o inimigo mesmo tenta tirar você do seu chamado, né? Eu subia e descia nessa avenida e não encontrava esse lugar, porque era bem no finalzinho, né? E sei que quando eu cheguei na porta do Shalom já era no final da missa. Eu digo, como vou descer, né? Enfim, veio o domingo, toda essa experiência que eu já contei, e eu digo, não, mas eu tenho que dar um sim a Deus, eu preciso dizer sim a Deus, né? E fui tentar nesse Shalom, não deu certo. Mamãe, vamos ali.
eu vou lá na igreja evangélica. Meu cabeleireiro foi um grande instrumento de Deus durante esse ano. Assim, muita parreira, ele tinha muita audácia, ele não perdeu a oportunidade, não. Eu sentava lá, fazendo meus cabelos, falando de Jesus, e ele disse, vamos lá na igreja dele. Aí fui, nesse dia 1º, eu dei meu sim a Deus na igreja evangélica. Cheguei lá, o pastor disse, quem é que quer aceitar Jesus? Eu disse, mãe, eu quero, eu vou lá. Não, mamãe, eu vou aceitar Jesus. Aí fui, cheguei lá, levante os braços, aí oraram, aceitei Jesus. Aí quando eu virei, vi, né, a assembleia toda vibrando, sejam bem-vindos, isso aqui. Adivinha quem me deu o primeiro abraço? Renata Riana. Olha só! Produção, obrigado, Renato. Crossover, tá Ela vendo? disse que tinha passado. Estava lá, eu vi. E aí, sei que, enfim, no outro dia era meu aniversário, aí o pessoal ligava, ei, Simone, como é que vai ser hoje? Ó, gente, calma aí, que eu estou solteira, né? Eu digo, ô, mulher, pois embora sair, vamos pá, né? Você pra onde calma aí, que agora eu sou crente. Essa resposta é muito boa. É. Aí sei que com isso, essa minha grande amiga, né, que tinha me levado para a renovação, né, disse, não, eu lembro demais, né, o nome dela é Nilmara, falando assim, Simone, a igreja católica não pode lhe perder. Tu quer ir puxar onde? Eu só vou para esse lugar. É o único lugar que eu vou. E aí sei que ela, enfim, encontrou, né, uma pessoa que disse para ela que na quarta-feira, dia 4, que era a quarta, né? Lembro como se fosse hoje, Uau. né? Vai ter grupo de oração. Esse mulher, pô, vamos. E eu nunca vou esquecer. Vou chorar de novo. Aquele 4 de agosto de 2010, era às 19h16, quando eu pisei a primeira vez na comunidade. Entrei, sabe, não tinha ninguém. Tava assim, vazio, só tava a porta aberta e eu ouvia a oração em línguas, né? Do Shalom. Gente, foi uma atração para aquela sala, né? Tipo assim, esqueci todo mundo e fui, né? Eu abri a porta, tava o Chico Henrique tocando. Crossover dos crossovers tá aqui. Não pode dar presente. Olha, tá vendo minha história. E aí, pronto. E ali eu tive uma experiência com a espiritualidade. Eu não tinha ideia de nada, consciência de nada, de chamada de vocação, nada. Mas ali eu estava tendo uma experiência que eu busquei 8 anos. Naquele lugar, naquele dia, é como se tudo que eu buscasse, que tivesse buscado em todos os lugares, em todas as pessoas, eu estava tendo ali. E ali começa a minha história, de fato, com a comunidade Shalom, né? Ainda andei 2 meses, né? A sede era tão grande, ainda andei 2 meses entre indo para o culto Sim. e indo para o grupo de oração. Tava ali, vamos ver quem vai ganhar essa queda de braço. E aí quem ganhou a queda de braço foi a senhora. Né? Com 2 meses andando, teve uma missa, né, de cura, que era no dia de São Miguel Arcanjo. E eu lembro demais, na hora lá da adoração e tal. Eu acho que foi uma das primeiras visualizações, né, dos dons carismáticos. Eu lembro que eu estava sentadinha na frente de Jesus Eucarístico, cabeça baixa, e veio na minha lembrança, né, veio uma imagem, um carrinho branco andando numa estrada e uma nuvem negra empurrando aquele carro. E a visualização que eu tinha era aquela pessoa chegando no carro e abraçava o motorista e o condutor. E, enfim, quando eu lembro assim que eu olhei para a Eucaristia, eu lembrei de um acidente em 2016, quando eu morava em Bom Jesus, num carrinho branco, eu vindo com uma amiga, que caí num buraco bobo, mas desse buraco o carro capotou 2 vezes numa ribanceira, que o seguro deu perda total, para vocês terem ideia. E ninguém explicava como que eu e ela tínhamos saído ilesas desse acidente. E ali, na hora que Deus me revelava, né, eu lembrava do acidente, lembrou que quando eu estava saindo de Bom Jesus, eu lembro muito bem desse sentimento, desse aperto, e que tinha um terçozinho na marcha do carro. E eu lembro de pegar nesse terço e rezar uma Ave Maria. Uau. E ali Deus me revelava que quem me salvou foi o manto de Maria. Né? O manto de Maria me cobriu numa intervenção mesma. Assim, ali eu não tenho dúvida nenhuma. Pelo que aconteceu com o carro,
Assim, as pessoas que viram o carro depois não acreditavam que era a gente, que era eu que estava dirigindo, né? Sim. E ali, quem viu, assim, aconteceu alguma coisa sobrenatural ali. E ali eu tive minhas respostas. E ali eu decidi onde eu tinha que caminhar, né? Na casa da minha mãe, né? Ali, naquela missa, eu aprendi a chamar Maria de mãe, né? Que até então, na época da renovação, era uma coisa que me incomodava, as pessoas chamaram ela de mãezinha, mas ali, naquela missa, assim, Deus curava meu coração em relação a Maria. E em relação a onde eu tinha que ficar, né? Então ali parou a caminhada, né? Assim, agradeço muito a igreja evangélica, respeito os irmãos evangélicos, mas o meu chamado era na comunidade. E aí já se vão 12 anos, Graças eu tenho a promessas Deus. definitivas no Carisma e sou extremamente feliz. E é uma coisa importante de falar nesse processo todo, antes da gente crescer, né? Foi que uma das primeiras coisas que o Espírito Santo me inspirou quando eu tive a minha experiência, assim, eu lembro muito no começo foi a ler a Bíblia, né, assim, a necessidade de ler a Bíblia, né, o Evangelho, e eu lembro muito, assim, quando eu cheguei, como eu fui impactada pelos Atos dos Apóstolos, porque o Evangelho, querendo ou não, todo cristão, todo católico que vai para as missas conhece, por conta do Evangelho, todo domingo conhece as parábolas, né, então os Evangelhos Eram familiares, né? Exato. mas o Ato dos Apóstolos, Nem né, foi impactante. E eu lembro muito bem quando cheguei naquela parte, né, em que fala de Pedro, da vida na comunidade e como eles se amavam, né, que eles tinham tudo em comum. E ali Deus também me curava da minha experiência negativa com os contratestemunhos, que os contratestemunhos são deles, são as fraquezas humanas, são as pessoas, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a igreja, que o sonho de Jesus para nós é aquilo, é que todos se amem, né? E ali Deus me curava, disse, minha gente, eu não tenho que estar deixando de frequentar a igreja por conta de pessoas, e como aquilo foi importante, porque Deus me chamava para uma vida comunitária. E é porque é uma comunidade, todo mundo perfeito. Que conversa! Todo mundo tem Um defeituoso. O nosso fundador costuma, acho que vocês ouviram isso, né? Nosso fundador costuma dizer que a comunidade é um saco com um monte de gato dentro e o Espírito Santo amarra a boca. É isso, né? Tipo assim, a gente vai viver em comunidade, a gente é obrigado a se tolerar, não tem pra onde ir, vamos ter que resolver nossos problemas bem aqui, né? Mas foi muito impactante e eu sempre, assim, durante no apostolado da comunidade, eu fui pastora de grupo de oração, né, por muito tempo. E eu sempre motivava aqueles que Deus me confiava e que vinham feridos com a igreja a ler Atos dos Apóstolos. Eu digo, esqueça o que lhe fizeram. Esqueça o que vocês viram. É isso aqui que Deus quer pra gente. E é daqui pra frente. Então, assim, foi mais ou menos esse o meu caminho até aqui. Graças a Deus. É muito interessante quando a gente olha para nossa vida, a gente consegue perceber as etapas do nosso processo, né? Isso é muito incrível, porque às vezes eu tenho a impressão de que a gente acaba perdendo a referência de que é literalmente uma conversão por vez. Né? Sim. É uma chave por vez que vai virando, né? Você não nasce católico totalmente pronto e ali, tá. Pronto, eu sou católico aqui, eu já sei que Nossa Senhora é minha mãe, eu aceito e acolho isso, eu já sei rezar um texto e eu acolho. São pequenas conversões que a gente vai tendo mesmo ao longo da nossa vida e que vão... A expressão não é nem ganhando sentido, mas a gente vai descobrindo a profundidade daquilo e a veracidade daquilo na nossa própria vida, né? Atuando na nossa própria vida e como isso vai revelando. E eu falo assim, é. o processo de conversão passa muito por uma obra de autoconhecimento. Exatamente. A gente vai se conhecendo, vai se percebendo, Deus vai falando as nossas verdades. E Ele vai respeitando o nosso tempo. Ele não vai chegar falando para você tudo que você é. Ele vai falar o que você aguenta ouvir. Rezou, aguentou. Vai mais uma verdade. Rezou, aguentou. Uma outra verdade. É né? real. É isso, né? O Deus nos trata dessa forma. Ele vai aceitando o nosso tempo, Ele vai nos curando, Ele vai nos formando e vai tratando cada coisa ao seu tempo, né? Certamente. Doutor, e assim, na sua área profissional, né? Porque na vida pessoal, Essa parte Deus é boa. pegou aí lá da renovação, chegou no Shalom, no sonho do Shalom. Mas como é esse se reconhecer católica dentro da sua área profissional? Inclusive a gente costuma conversar, né?
isso nos bastidores. A Thaís também, a gente costuma falar que é muito difícil encontrar hoje, em especial, médicos católicos. Que se assumam Sim. Católicos. Testemunhem, né? Exato. Como foi esse reconhecimento? Eu sou médica e sou católica. Como foi pra você? Também passou por uma intervenção de Deus, né? Porque ali no começo Deus foi fazendo muito na minha vida pessoal, Sim. né? Enfim, dando essa experiência de amor que eu buscava, ordenando várias coisas na área afetiva. Mas ele não podia demorar muito também fazer na minha vida profissional, né? Porque na comunidade, vocês sabem, né? Tem comunidade de vida, comunidade de aliança, comunidade de vida, missionário, comunidade de aliança, Deus lhe quer aqui. Então, logo assim, eu costumo pontuar bem uma situação em que ele entrou na minha vida profissional. Esse rapaz aqui, que foi num plantão. Eu já tinha terminado eu tive a experiência com Deus, isso que eu narrei. A chegada no Shalom estava no 3º ano da residência de ginecologia e obstetrícia. Sim. Mas logo no ano seguinte, no primeiro ano eu já dava, assim, no primeiro ano de mastologia, mas eu já dava plantão como obstetra, né? E eu estava num determinado plantão como obstetra e dividindo o plantão com outros colegas. Como eu era recém-chegada, sempre fica por recém-chegada a pior parte, né? E me deram a sala de parto. Que me deram a sala de parto, logo ali avaliando as pacientes. Chegou uma paciente, meio de urgência, doutora, avalia aqui que elas estavam, o bebê está perto de nascer e tal. Quando eu fui avaliar, eu me deparei com a situação mais temida dentro da obstetrícia, que é a chamada cabeça derradeira. O que é isso? É quando o bebê é sentado e ele nasce primeiro. As perninhas, o tronco, os bracinhos e a cabeça fica presa. E ali, por conta das distócias, né, da questão dos diâmetros mesmo, que não passam, né, às vezes tem desfechos horríveis, né? Sim. Tanto é que hoje, se o bebê é pélvico, é sentado, a indicação de cesárea, justamente para que a mulher não corra o risco de passar por uma situação dessa. Mas enfim, estava lá, eu no plantão, chegou essa situação. O bebê começou a nascer, a mulher chegou já no ponto, né? Não tinha mais como converter, não tinha mais como mandar para cesárea, o bebê tinha que nascer. E aí, ficou a danada da cabeça, né? E aí, começa a fazer todas as manobras. Botei o livro de obstetrícia para fora, para cima, para lá, não sei o quê. Eu digo, não, aqui só eu não dá, preciso de mais força. Chama o outro obstetra. O meu obstetra estava no centro cirúrgico, começou a me ajudar. Gente, empurra esse menino, e puxa, mudamos de lugar. Ele botava tanta força, né? Que a maca às vezes até levantava para ver se a criança saía, porque ali não era só mais a criança que estava correndo risco de vida, era a mãe também. Caramba. E ali, se ele morresse, se o bebê viesse a óbito, a gente ia ter que fazer a famosa, né, de tirar o bebê em pedaços, né, porque... E ali, sei que vale 5 minutos, e vai 10 minutos, e o bebê começa a escurecer, começa a ficar mais cianótico, né? A pediatra já começa a nascer, não tem mais jeito, o bebê já morreu. Né? E sei que nesse contexto, já vai uns 10, 15 minutos botando força, todo mundo já exaurido, a mãe chorando, todo mundo já cansado. Chega uma outra paciente. Uau. Mas isso foi pro centro cirúrgico e o dono do centro cirúrgico precisava ir. E corre todo mundo para essa mulher que chegou, né? E aí, ficou só eu, a mãezinha chorando e o bebê. E ali eu já sabia rezar. Ali eu já sabia, né? Ali já tinha tido uma experiência, assim, eu já sabia realmente me colocar diante de Deus. E ali só me restava rezar. E ali, de olhos fechados, aproveitei a mãe chorando lá, coloquei a mão em cima da criança e falei, Senhor, onde a ciência pode chegar, a gente chegou. Onde a força humana pode chegar, a gente chegou. Mas esse é o nosso limite, você não tem, né? Se for da tua vontade, essa criança era da tua vontade. Se for da tua vontade, permite. Né? Porque eu não consigo mais com as minhas forças. Entreguei e me expus, mãezinha, coloque só mais uma força. Não, doutora, só mais uma vez. E ali, a mãe botou a força e eu puxei, a criança lentamente, gradativamente, começou a sair. Começou a sair. Eu não acreditava no que estava acontecendo. A criança saiu nas minhas mãos, ela chorou.
E eu comecei a gritar pela pediatra, 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 pediatra. Eu falei, meu Deus, como é que esse menino tá aí? Eu disse assim, foi Deus, eu disse, foi Deus. E começou o cuidado com as crianças. E ali eu sentei. E ali a Elcimone, médica obstetra antiga, foi desconstruída. E surgia uma nova Elcimone. Que sabe que Deus também age ali. Porque então era só no profissional. Sim. Porque quem tirou aquele bebê foi o Espírito Santo. Sim, Deus deixou que a gente fizesse tudo. Mas na hora que eu rezei, me coloquei e pedi, ele fez, né? E ali, eu digo, ali foi o start em que Deus entrou na minha vida profissional. E de lá, inúmeras vezes. Assim, muitos impossíveis. E a gente pede, e se for da vontade dele, ele faz, né? Caramba, isso é muito surreal mesmo. Sobrenatural, porque quando a gente para pra pensar, às vezes, e é muito comum a ideia de que quando você tá num ambiente profissional, a sua fé tem que ficar lá fora, né? Quantas vezes eu ouvi isso na faculdade? Quantas vezes? E tipo assim, ó, você vai assumir uma coisa, deixa suas crenças pra lá e o que importa é o que tem que ser feito, né? E a nossa vida, ela é integral, né? A nossa vida, ela o profissional tá ali e a nossa fé tá junto também. E eu imagino que muito... Tio Michael. A minha vida pessoal e a minha vida profissional. Você tem duas vidas? Não tem, é uma vida só, é tudo a mesma coisa. E o quanto que, assim, doutora, algumas pessoas ainda sofrem com esse conflito, né? De tentar encontrar... Eu não sei se a palavra certa é a interseção entre a excelência profissional, em você se empenhar para melhorar no seu trabalho, se empenhar para ir até onde a ciência alcança, né? E da mesma forma crescer também na graça de Deus, crescer com Deus, né? Gente, mas a gente só pode ser excelente em alguma coisa se for com Deus. Exato. Se não for com Deus, a gente não vai ser excelente em nada. Certamente, né? certamente. E eu toco isso muito agora, tipo assim, você perguntou quando foi que entrou. Eu digo, essa experiência... Entrou saindo. Entrou com a criança saindo. A criança saiu, entrou. Não, essa experiência aí entrou na minha vida profissional. Mas eu acredito que hoje a ginecologia que eu exerço teve um outro momento, né? Porque aí eu já era obstetra, né? Enfim, ali eu já tinha deixado. Vamos agora falar das coisas polêmicas, que é a minha área de atuação, a ginecologia e obstetrícia, né? Uhum. Então ali eu já tinha deixado de fazer laqueadura, né? Porque eu comecei a conhecer os documentos da igreja, o pensamento da igreja, entender o pensamento da igreja, né? Ali eu parei de fazer laqueadura, DIU. Assim, graças a Deus, digo assim, eu me formei num serviço que não tinha DIU. Né? Então, a gente, quem terminava na época em Teresina, aprendia a colocar DIU, porque é uma coisa relativamente, tecnicamente, muito fácil, assim, na prática mesmo. Então, assim, eu terminei a residência sem colocar um DIU. Né? Porque o DIU, assim, infelizmente, né, as pessoas não sabem como é que o DIU age. O DIU ele é um dispositivo que se coloca dentro do útero e em nenhum momento... São dois tipos. O DIU de cobre, ele não inibe a ovulação em momento nenhum. Ele atrapalha a ascensão, enfim, dos espermatozoides. Os estudos mostram que até 90% das relações sexuais têm espermatozoide na tuba. Vai ter fecundação. Né? E o DIU, que é os mais famosinhos, né? Que são os de hormônio, até 80% dos ciclos são ovulatórios. Ou seja, gente, a paciente está tendo vida sexual ativa, vai haver fecundação. Né? E se vai haver fecundação, por que é que ela não engravida? Abortos ocultos. Né? Tanto é que tem paciente que engravida com DIU. O óbvio, né? O óbvio, tipo assim, não era nenhuma coisa para ser questionada, né? Enfim, recentemente eu tive conversando com uma colega, né, muito cara para mim, eu gosto muito dela, e ela tinha postado lá no Instagram dela que o DIU, não sei o que, tire as dúvidas de, okay, o DIU não é abortivo. O DIU, não sei o que, impede, os estudos já mostram. Eu fui conversar com ela, disse, mulher, tu acredita realmente nisso? Assim... Porque você sabe como é que o DIU... Elcimone, os estudos. Digo, não, eu estou perguntando se você acredita nisso.
Aí ela ficou, eu digo, ó, porque de duas, uma. Se você está usando os estudos só para tornar sua conduta mais moralmente aceita, você vai pagar. Agora, se você realmente acredita nisso, né, que o DIU realmente não é abortivo, tu decora esses estudos. Porque no seu juízo final, diante de Jesus, você vai precisar deles. Uau. Porque, assim, todo ginecologista sabe que, enfim, um mecanismo de ação. E quem fala outra coisa tá mentindo. Entendeu? Mas, enfim, tanto é que todo ginecologista, quando tem uma experiência com Deus, a primeira coisa que ele faz é deixar de colocar DIU, porque ele sabe. Todo ginecologista católico não coloca porque sabe. Né? Então, eu acho, tipo assim, diga que não se importa. Eu digo, as pessoas chegavam para mim, porque hoje eu sou mais clara em relação a métodos contraceptivos, né? A pessoa tenta marcar comigo, ela já tem de cara a informação que eu não trabalho, mas isso mudou, eu já cheguei lá. Mas quando isso não era tão claro, para as pacientes que elas chegavam e pediam, que eu ia esclarecer, falava do mecanismo de ação, que não colocava porque era católica. Ah, eu também sou católica, olha, assim. Eu digo com absoluta certeza desses anos todos, praticamente que 12, 13 anos de atuação na ginecologia, duas desistiram de colocar. Duas. A grande maioria sabe e não se importa. Mas isso é ela, entendeu? É a consciência dela. E da mesma forma, assim, os colegas poderiam fazer assim, gente, eu não me importo e pronto. Não tem por que você... Diga-se a verdade, não me importa, você não me importa, pronto. Vamos viver a vida que segue. Exato. Agora, mentir porque vai ter leigos que se importam, Sim. né? Eu acho que o paciente, ele precisa ser tratado com verdade, Sim. não é isso? Mas, enfim... Laqueadura já tinha largado de mão. Já era antigo. Sim. DIU nunca foi problema. Esse pecado eu não confessei. Mas tinha o danado dos anticoncepcionais, né? Que era opção terapêutica para todas as patologias, praticamente, da ginecologia, que é a área que eu realmente amo. Sou, modéstia à parte, uma boa obstetra, uma boa macho, mas ginecologia é algo mesmo assim, de apaixonamento, né? E tudo era anticoncepcional. Mas tinha a questão de prescrever anticoncepcional como método contraceptivo. A mulher chegava e tal. Então, eu falava dos métodos naturais, falava do MOB, falava do Creighton, falava do Natural Cycle, né? Que a gente pode falar sobre isso depois. Mas muitas delas não confiavam, não, doutora, mas eu quero um anticoncepcional. Né? E ali eu tinha feito a minha parte, não tinha? Prescrevia. Porque a questão de como ela vai viver a vida sexual dela é dela, né? Sim. E as verdades que Deus vai revelando quando a gente está pronto para ouvir. E a partir começou a inquietar essa questão de prescrever anticoncepcional, mesmo eu tendo, né, feito, falar, tentado evangelizar. Uma missão, né? E aí foi quando chegou. Por quê? Porque que doeu? Porque eu ia ficar sem ter o que fazer. O que eu ia fazer num consultório de ginecologia? Você não podia prescrever anticoncepcional. Uma orientadora. Mas aí eu lembro assim, que foi quando eu cheguei numa pregação do padre Paulo Ricardo, não sei se você conhece, sobre abortos ocultos, né? Era um sábado de manhã. Eu encontrei essa pregação, ele começou a falar, sei o quê, do anticoncepcional, pode ter aborto oculto. Minha gente, eu fiquei revoltada. Meu Deus, padre Paulo Ricardo falando uma besteira dessa. Meu Deus, quem usa anticoncepcional não ovula. O problema do anticoncepcional, para mim, era o comportamento sexual, entendeu? Não havia possibilidade de aborto oculto, porque o que a gente aprende na residência é que a paciente fica sem ovular. Se ela não ovula, não tem o risco, né, de fecundação. E ali ele falando risco de aborto oculto, gente, eu fiz o plano de sair em Teresina e conversar com o padre Paulo Ricardo. Ele precisa conversar com a ginecologista, porque, meu Deus, um formador de opinião, o padre Paulo Ricardo, falando de aborto oculto, não é possível. Rapaz, sai muito revoltada dessa pregação. Aí, no mesmo dia, estava tendo uma mesa sobre a método de ovulação Billings com o bispo. E eu era ginecologista católica convidada, né? Tava lá e tal. E uma das instrutoras do MOB foi dar o testemunho dela com o MOB.
Aí eu lembro dela falando assim, minha gente, olha, meu coração se abriu, parece assim que minha inteligência foi tocada quando eu assisti a pregação do padre Paulo Ricardo sobre o fogo do orgulho. Muito bom. Oxi. Eu digo, não. Uma pessoa, né, tipo, ainda era assim, caminhando ali, não começando na obra, Shalom, já sendo tocada, a inteligência elucidada. E eu consagradona, resistindo. Eu digo, aí eu saí de lá bem mexida e eu sabia que Deus queria fazer algo daquela história. Eu disse, Senhor, pois se for, me prova. Porque tu sabe que eu não tô teimando porque eu quero, é porque realmente eu acredito. Foi a ginecologia que eu aprendi a fazer, foi essa, me mostra. O que vocês acham que aconteceu? Então tá aqui, ó. Muda aqui, onde eu... Na mesma semana, o consultório, isso foi no sábado. Na terça-feira, chegou no consultório uma paciente com uso de anticoncepcional há uns 5 anos e estava lá com folículozão prestes a ovular. Eu disse, oxi, esse ovário está, né, tendo atividade, como assim? Aí eu lembrei que eu pedi para Deus. A gente já vai ovular. Você é casada, casada. Esse negócio aqui vai fecundar. Risco de aborto oculto. 2 dias depois, outra paciente, mesma história. Tava lá na ultrassom dela, o corpo lúteo, que enfim, a glândula que fica dentro do ovário depois que a mulher ovula. Disse, meu Deus, essa aqui ovulou. Você é casada. Não vai não, essa aqui ovulou. E você é casada, sou casada. Então aqui tem um risco de ovular. Se ela ovulou, tem um risco de estar grávida, tem um risco, né, de ter o aborto oculto, porque não vai implantar, porque o endométrio está fino. Aí eu fiquei, Senhor, eis-me aqui. Se é da tua vontade, é a minha. Não sei como se dará. Ali eu estava grávida da minha segunda filha, né? Acho que estava beirando a pandemia. Acho que faz uns 2, 3 meses antes. Como vai ser minha vida profissional, né? Assim, por conta do problema de saúde sério, eu estava me afastando da obstetrícia porque eu não poderia mais dar plantão noturno. Eu realmente não, assim, a parte da oncologia, da mastologia, porque a mastologia é você trabalhar com câncer, né? Então, por esse problema de saúde, emocionalmente eu não conseguia lidar com esse peso, né? Com esse perfil de paciente. E a ginecologia ficava, eu disse, meu Deus do céu, eu vou voltar a fazer outro curso. Vou dar plantão de clínica de novo, voltei. Vamos fazer contábil. E ali eu digo, foi nessa decisão, foi nessa obediência à vontade de Deus, que para mim era clara, que o mar se abriu. Assim, porque quando eu digo que a excelência só vem com Deus. Ali eu dei um passo na fé, né? Mais um passo, né? Isso na vida profissional. Ali eu cheguei, enfim, Deus me conduziu para o mundo da ginecologia integrativa, assim, o mundo da medicina integrativa, né? O mundo que acredita que realmente a cura não vem com remédios, mas com a prevenção das doenças, que aposta no estilo de vida, na mudança do estilo de vida, e aí eu comecei. E esse povo detestava anticoncepcional. Era o meu povo. Era a turminha, viu, amigos? E eu vi as pregações dele detonando anticoncepcional. Eu digo, sim, moço, mas como é que vai resolver as coisas? Aí foi quando eu realmente digo com absoluta certeza. Foi quando a El Simone Médica surgiu. Fui fazer um novo curso de medicina. Eu lembro, assim, que eu amamentei a Helena estudando madrugadas e madrugadas, voltando para a fisiologia, para a bioquímica, entendendo as reações. E comecei a entrar no mundo da suplementação. Conheci vários nomes que hoje são pessoas caras para mim. E conheci figuras, assim, ginecologistas que já estavam, né, desbravando esse mundo da ginecologia integrativa sem anticoncepcional. E, meu Deus, é possível! Como é que eu não vi isso antes? Porque você antes não dava. Para que você ia buscar esse aqui se antes você estava com a porta fechada, né? E nesse passo, realmente, quando eu digo que o mar se abriu, porque foi um impossível, assim, foi realmente uma transformação. E nisso, um novo nicho apareceu, né? Que é essa questão da fertilidade, né? Sim. Eu toquei na questão dos casais inférteis, que já era algo, a ginecologia endócrina já era algo que eu trabalhava, que eu me encantava, mas me barrava
na reprodução humana, na fertilização in vitro, na inseminação, que era a opção que se tinha, Sim. né? Assim, como especialidade na ginecologia para tratar desses casais. E a igreja condena. A igreja não aceita a manipulação de embriões, lógico, quem brinca de Deus, né? Brincando com vidas. Não aceita a manipulação de embriões e não assim, e o que é que a igreja orienta? Que toda vida surja perante um ato conjugal, né? Tem que ser pela união dos corpos, pelo caráter unitivo e procriativo do ato conjugal. E por mais que eu gostasse, tudo que aparecia até então como opção para ajudar os casais era as técnicas de reprodução assistida. Então, o meu apaixonamento barrava ali, né? Sim. Quando eu cheguei no mundo da medicina integrativa, que eu conheci essa questão da resgate de saúde, que eu fui entendendo, né, enfim, entrei no mundo da inflamação crônica, do estresse oxidativo, enfim. E eu cheguei, né, em nomes de ginecologistas que trabalhavam na área da fertilidade e que estavam tendo, né, resultados espetaculares, apostando nessa via de resgate da saúde, né? Que a paciente muda o estilo de vida, muda a alimentação, começa a fazer atividade física. Enfim, as doenças que ela tinha, seja elas quais forem, né? É possível de resolver, é possível dela engravidar. E Deus foi colocando, gente, acho que nesses últimos 3 anos, nossa, estudei muito, e com 3 meninos, por isso que eu digo assim, é Deus, né? Sim, foi uma gama de conhecimento adquirido nos últimos anos. Sim. E que hoje eu vejo, assim, uma resposta no consultório. Hoje eu falei para uma amiga minha, né? Gente, esse caminho que a gente trilha é muito santo. Hoje, no consultório, eu venho da seguinte experiência. Um casal chegou para mim, um casal de caminhada de igreja, né? E eles já tinham uma trompa obstruída. Já chegaram para mim com essa realidade, ela tinha tido um abortamento muito triste. E sei que a gente começou a conversar, eles não foram no meu consultório privado, né? Foram numa outra clínica que eu trabalhava e tal. Eles me procuraram como mastologista, presta atenção. Conversando, cheguei no problema e tal, só, você toma isso aqui, vamos conversar, me procura em tal lugar. Oh, os remédios são tão bons. Só suplemento, gente, é sério, é vitamina. Whey Pro, não. Não é Pro, não. Que, assim, não deu tempo, assim, ela nem me procurou no consultório privado, ela voltou mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses depois grávida novamente. Mas, por infelicidade, a outra tuba, era uma gravidez ectópica na tuba pévia, né? Era a única tuba que ela tinha funcionante. E ali eu tive uma experiência com aquele casal, assim, magnífica. Por quê? Porque a gravidez tubária, até determinado ponto, se você usar uma medicação, dissolve, né? E ela não perderia a tuba. E assim, estava nessa área ainda que poderia usar a medicação. Encaminhei eles para a maternidade. Ó, vai lá, tal. Mais ou menos uns 2 dias depois, eles entraram em contato comigo, dizendo que chegaram na maternidade, eles não quiseram, foram conversar com os diretores espirituais deles, e eles entendiam que ali poderia ser uma vida, não tinha batimento cardíaco, mas poderia ser o filho deles, eles não iam usar medicação para matar. Cara, assim, me converteu, né? E ela sabia que a outra tuba estava obstruída. Ela, doutora, eu fiquei assim, enfim, eles entraram em contato comigo, que começaram a receber pressão dos plantonistas, porque tinham que ou ficavam e operavam ou iam para casa. E ela ir para casa era um risco, porque a tuba podia romper lá. Eu disse, olha, eu tô aqui, eu estava atendendo em outra cidade, disse, quando eu chegar em Teresina, a gente vai e eu vou conversar. Enfim, nesse meio tempo, eles fazem e pedindo, né, que a vontade de Deus se manifestasse, E quando foram fazer uma ultrassom de controle, estava lá, tuba rota. Assim, a tuba rompeu. Graças a Deus ela não sentiu muitos sintomas, mas diante da tuba rota, tinha que operar. E tinha que tirar. E ali, né, eles escolheram a cruz, né? Eles perderam a tuba, que é justamente essa orientação da igreja. Diante de uma gravidez ectópica com feto vivo, você espera a mãe correr risco de vida. Mãe correu risco de vida, vai lá, se tira a trompa.
para que o feto, o embrião, morra não por intenção, mas por consequência. Não se pode ter intenção em matar em momento nenhum. E aquele casal... Só reforçando. Isso a igreja orienta, né? Isso. Então, a igreja, ela orienta. Porque às vezes as pessoas acham que a igreja não se importa, né? Totalmente Com... irresponsável. Pelo amor de Deus, gente. É porque não se estuda. É porque isso é bioética católica, né? Essa questão da bioética da vida, do nascer, tudo isso aí tá orientado, né? A gente sabe o que fazer. É difícil decidir por isso, né? E como aquele casal me converteu, né? E eu lembro assim, quando a doutora, a gente tá entrando no centro cirúrgico, vamos operar. Enfim, no outro dia eu disse, eu vou lá. Se eu fiquei de lá, eu vou lá. Se não foi eu que conduzi, não dou plantão lá, mas eu vou lá dizer pra eles, né? E cheguei pensando que ia chegar lá e encontrar eles tristes e tal, não sei o quê. E que eu cheguei lá, sabe? Que eu entrei no quarto, aquela paz. E eu fui conversando com eles, doutora, a gente tá bem. Mas a gente não pediu para Deus manifestar a vontade dele, ele manifestou. Aconteceu exatamente o que a igreja aconselha. O que a gente pode achar ruim, né? E ali, ele tem 27, ela tem 26. Eles perderam uma trompa e a outra ficou obstruída. E ali naquela experiência de fé, eu disse, vá para casa, se recupere e volte. Porque a gente vai desobstruir essa trompa. Uou. A gente vai desobstruir essa trompa e você vai engravidar para a honra e glória do Senhor. E ela voltou hoje. Ela voltou antes, a gente foi estudar o caso dela, a gente viu que ela tinha vários problemas metabólicos, SOP, endometriose, ela tinha tudo, a menina era um compêndio, né? Não era para ela ter tentado engravidar assim. E sei que hoje ela voltou para a primeira sessão de um procedimento que a gente faz, né? Que é a hidrotubação. E eu lembro assim, olha, isso aqui, eu espero isso, isso e isso. Mas Deus é Deus, né? Pode ser que a gente não consiga, pode ser que a gente consiga. E a trompa desobstruiu. Nossa. E ela vai engravidar. Que é isso. Pra honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Né? E é isso que eu vou tocando, né? No meu consultório. Todo dia, gente, esse é um caminho muito santo. E eu só... E assim, e foi Deus me conduziu pra cá, né? Hoje, com muita... É uma graça muito grande dizer assim, que Deus, lá de trás, aquela experiência que eu cheguei lá no Shalom naquele dia, eu digo, a melhor coisa que acontece na sua vida é quando você tem uma experiência com Deus sem trabalho, sem estar casado, sem nada. Que Deus vai falar na vontade dele, você vai. Agora você chega, praticamente noiva, com a pessoa errada, toda cheia de si, cheia dos trabalhos, cheia das especializações no lugar errado, e que Deus teve que tirar tudo. Espera aí, segura a onda que eu vou refazer tua vida. E hoje, assim, nesse processo todo, né? Hoje eu posso dizer que eu estou casada com a pessoa que Deus escolheu, moro no lugar que Deus escolheu e atuo profissionalmente exatamente onde Deus me quer. E tá só começando. Bendito seja Deus, que seja o começo de algo... Meu Deus do céu. E tá só começando, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Né? Que, assim, primeiro, depois da conversão... eu precisava construir uma família, né? Eu já casei com 37 anos, minha gente. Precisava me dar um menino. Meus filhos. Então, eu lembro assim, quando eu digo assim, gente, não tenham medo. Assim, Deus não tira nada. Nada. Deus não pede nada para você que ele não tem uma coisa muito maior para lhe dar. E dentro do meu testemunho, era a única coisa que doía, sabe? Sim. Eu terminei a residência como, tipo assim, eu era uma excelente residente. Na época eu passei em primeiro lugar num concurso de ginecologia no estado do Piauí. Então eu tinha aquela expectativa toda em cima da doutora Elcimone e do nada Deus silenciou. Peraí, né? Fiquei ali no meu consultório, né? Evangelizando, sim, né? Mas... ao longo desses 10 anos, né, 7, que tudo começou a mudar, eu lembro assim que quando eu via pessoas que eu tinha ensinado a operar, de certo destaque dentro da profissão, né, galgando assim, palestrando aquela coisa toda, tipo assim, era o que eu era para eu ser e não fui. E eu lembro assim de que um dia o inimigo utilizava muito isso, né? E eu lembro que foi um dia
que mexeu muito. Tinha visto lá cheguei numa padaria para lanchar com meu noivo na época e tava as colegas, né, ginecologistas todas numa mesa e tipo assim, aquilo ali não é para assim, eu não sou mais dali, né? Mas eram os grandes nomes da ginecologia em Teresina hoje, né? Na época e hoje, sim, são ótimas ginecologistas. E eu lembro que eu cheguei naquele grupo de oração, vim depois pro grupo de oração com aquele ranço, né? Com aquela dor. E eu lembro ali que fez o grupo, todo mundo tendo experiência com Deus. Enfim, no final da oração, Deus foi muito claro no meu coração. Você podia estar lá, mas aqui você está me ajudando a tirar almas do inferno. Uau. É totalmente diferente, né? Assim, é outro nível, não é nem outro nível, é porque a nossa referência de escolha mudou, né? E quando eu digo hoje que Deus começou a fazer na minha vida profissional, não é em destaque, não é isso que eu tô falando, é de importância mesmo, né? Importância para Ele, é de estar sendo realmente um instrumento dele na vida dessas mulheres, né? Sim. E às vezes me incomoda, meu Deus, a comunidade, assim, as mulheres católicas de Teresina não sabem que eu tô aqui, sabe? E eu vi entrando, assim, muita gente, irmãzinhas Quantas vezes eu saí do consultório, lá um monte de consultório, eu via irmãs entrando, assim, de hábito em outros consultórios, né? Às vezes é porque é a oportunidade que tinha, né? E tava, gente, cadê esse povo que não me conhece? Agora vai me conhecer, que eu tô no Dom Pode. Agora vai dar. Agora com o Dom Pode na sua vida. É possível que não dê uma guinada aí. Exato. Não, mas eu digo assim, até para ser socorro, entendeu, gente? Porque essa questão dessa mentalidade contraceptiva, enfim, até para ajudar as pessoas a pensarem de outra forma, não só como ginecologista, mas como mulher, como mãe, como pessoa, né? Hoje o que a gente faz no consultório, lógico, né? Tipo assim, porque a gente não pode chegar lá rezando pela pessoa, não. Profissionalmente a gente não pode fazer isso, né? Mas diante de uma abertura da pessoa que me procura porque eu sou católica, aí é muda. Inclusive, doutora, aproveitando, né, que você falou, eu imagino, com certeza. Até porque não temos Até porque... Exatamente. Importante. Mas assim, eu imagino que a procura talvez não seja a mesma, né? Por você, a mesma procura de uma ginecologista aberta, né? Porque o mundo tá aí gigante. Como é que é essa realidade? As pessoas que procuram são mais pessoas cristãs, especial católicos? Como é que é? Ou são... Eu acho que quando a gente começa a se posicionar de forma clara, sim, né, as pessoas também certas, o público certo começa a se aproximar. Eu acho que as redes sociais, de 2 anos para cá, ajudou muito, né? Porque depois da pandemia, acho que foi quando começou. Então, quando você se posiciona como católica, e quando Deus, há 4 anos atrás, começou a não prescreva mais, então a pessoa tenta marcar consulta comigo, ela já recebe. Porque não trabalha com anticoncepcional, não trabalha com métodos contraceptivos, ela é instrutora, trabalha com métodos naturais e instrutora do MOB. Então, chega para mim já sabendo, né? Então, assim, e graças a Deus só melhorou. Até porque é doutora Elcimone, ginecologista católica. Tá lá na bio. Tá lá na bio, lindo e maravilhoso. É isso. Né? Mas tem que ser. Exato. Assim, Jesus Cristo não é para ser guardado. Né? E eu não tô... assim, eu já não me importo com o que as pessoas pensam. Tem 12 anos. Graças a Deus. Depois que, né? Foi muito criticada, doutora? Pelos profissionais da área também? Chamada de doida. Até hoje. Caramba. Ora, mas pra quê? Mas, entre muitas e muitas aspas, que não seja heresia eu falar. Porque mais doido do que morrer na cruz por tantos, por nós. Então, assim, foi chamada de doida, assim... Que não tem a experiência, a gente não compreende. Eu não compreendia, né? Assim, eu não compreendia. Por que que... Pronto, eu falei lá do DIU, né? Há muito tempo. Eu não botei DIU naquela época porque não tinha. Sim. Mas se tivesse, eu te teria colocado porque eu não entendia. Né? O que me separa, o que hoje me diferencia das outras ginecologistas não sou eu. É Jesus. Totalmente. É a vida de oração. É a Eucaristia diária. Né? Assim...
não é nenhum mérito pessoal. Pelo contrário, tipo assim, quando eu digo assim, sem Jesus a gente não consegue ser excelente em nada, porque nem de longe eu conseguiria dar conta de tudo que eu tenho hoje, tanto assim, nem se não fosse ali no centro, né? E é até interessante eu falar sobre isso aqui, né? Porque de manhã eu sou gestora pública, com todas as demandas que a gestão pública traz. De tarde eu tenho um consultório com toda essa complexidade, né? Porque, assim, gente, é tão complexo, cada casal é mais complexo que o outro, né? É como se fosse uma cirurgia. É a mesma coisa assim, de eu ir fazer uma cesárea, de eu fazer uma histerectomia, minha atenção tem que estar toda ali para eu poder ajudar, né? À noite tem a comunidade, tem a vocação, eu tenho 3 meninos. Né? Tem um príncipe. Tem o príncipe. O quê? É de o Carlos. príncipe também tem a demanda dele. Então, nem de longe, eu lembro assim que na comunidade, né, vocês conhecem a vocação, nós somos chamados a oração diária, o texto diário e a eucaristia diária, né? E com essa demanda toda, principalmente das crianças, quando as crianças são muito pequenas, aquela coisa toda, realmente a questão da eucaristia diária, a gente vai meio que relaxando, até porque, enfim, né? E depois da pandemia, nós voltamos lá com presencial e eu confesso que essa questão da... Voltei ao trabalho, voltei a coisa, mas a eucaristia diária, a missa diária, essa era quando desce. Tava passando a vida aqui. E aí, isso foi recente, viu? Mais ou menos uns 2 meses atrás, 3 meses atrás, era tanta coisa para fazer. Ainda sou empreendedora, tenho uma loja de imóveis com o Ed Carlos, né? Ainda sou empresária. Como é o nome da loja? RS Magazine. Rodrigues Soeiro Magazine, lá no Murupi. Onde é que as pessoas encontram em ponto lá no físico? Murupi, na Miss Melão, X com o Carvalho. Vai lá. X com o Carvalho, meu povo. Vai, ó. Tem erro não. Vá lá e é sucesso. Nos ajude, nos prestigie. Então, diante de tantas demandas, eu lembro assim que eu comecei a ter uma taquicardia. Ali à tarde eu começava, Como eu tenho problema de tireoide, eu comecei a achar que eu estava tomando uma dosagem bem alta, né? Da medicação. Mas aí eu comecei a diminuir e começou, nossa, taquicardia, todo dia esse negócio, todo dia o negócio, umas palpitações, e isso foi se estendendo umas 3 semanas. Sei que teve um determinado dia, eu estava até fazendo telemedicina, que hoje eu faço muito telemedicina em casa. Legal. Gente, faz o coração, era uma palpitação, E aí, sei que o Ed Carlos tinha que pegar as meninas em algum lugar. Disse, rapaz, não vai aperrear o príncipe, não. Vou ligar pro meu irmão. Liguei pra ele. Disse, filho, me leva bem ali. Vamos comigo ali fazer um eletro. Porque eu acho que eu tô morrendo. Não fica nervoso, não, mas eu acho que eu tô... Ele nega, não, porque umas taquicardia, umas palpitações. Que eu não sou assim, eu nunca tive isso. Sim. Aí fomos, né? Chegou lá, disse, meu Deus, vamos morrer, tô com hipertrofia, remédio de tireoide durante 10 anos, enfim. Fizemos o eletro normal. Não, nega, isso aqui é mesmo taquicardia normal. Você tá... Aí fui conversar com a mesma amiga lá do ônibus, que eu liguei, não vai achar não, era psiquiatra, né? Entrei em contato com ela. Olha, Simone, tudo assim, é uma crise de ansiedade, vamos começar a iniciar a medicação e tal, não sei o quê. Aí, quando eu liguei o telefone, nada contra a medicação, pelo contrário. Em determinado momento da vida, eu usei um tempo. Assim, logo no puerpério do João, foi muito, assim, muita coisa em cima da outra, mas logo não precisei, né? Foi ali um problema puerperal. Aí, quando eu parei, crise de ansiedade, foi tanta coisa, tanta pancada que eu já peguei, assim, e nunca... Aí, sei que nesse contexto, a vida comunitária que nos salva, né? Fui conversando com uma irmã, com outras coisas, né? E aí eu lembro que na partida de uma irmã, eita, Simone, olha, o que me salva é a Eucaristia diária. Meu Deus, se eu não fosse para a missa todo dia, gente, aquilo ali foi assim, ó. Uma voz de Deus, né, irmã? Aí, 1, 2, 3 dias depois, aí conversando com outra, porque aí essa irmã só tem 2 filhos. Aí essa outra tem 3 filhos, uma bebezinha, assim, né? Tá até uma situação pior que a minha. Só tem uma pessoa para ajudar ela em casa, né? Corre danado com o marido. Eu sou mãe disso aqui, ó, mas tu quer ver mesmo? É quando eu vou 6 horas da manhã pra missa. Quando eu chego, o Rafael já tem ajeitado, vai até o nome da pessoa. Aí, eu disse, meu Deus, nessa situação ela ainda vai pra missa 6 horas da manhã. Eu peguei, espera aí. Tem alguma coisa errada. Eu disse, e é comigo. Aí eu disse, Senhor, entendi. Vou voltar para minha missa. E nisso eu decidi, nesse tanto de coisa para fazer, encontrei uma bendita missa que dava para mim, né, no meu horário.
Logo no dia que eu decidi, eu consegui ir, não. Tentei, cheguei, não deu mais. Eu disse, mas tinha que começar pelo desejo. Sim. Assim, o desejo, assim, porque faz parte do ser aliança, Sim. o desejo de viver as coisas. Vai conseguir sempre? Não, mas o desejo tem que estar ali, né? E ali, mas no outro dia, eu lembro assim, quando eu cheguei na missa, que eu sentei, que eu assisti, uma terça-feira, que eu comunguei, né? Que eu conversei com Deus. Gente, foi aquela sensação daquele peso saindo de mim. E na hora que aquele peso físico saiu de mim, Deus me lembrou de Simeão e de Jesus. E ele falou ao meu coração, a cruz não era de Simeão, a cruz era minha. Essa cruz não é sua. É você que vai me ajudar a carregá-la. Nada que eu lhe dei, você vai viver sozinha, né? E ali, Deus sempre fazendo entender tudo, né? E a partir desse dia, isso faz mais ou menos uns 2 meses, podia ter decorado que ficar mais bonito, né? Eu voltei para minha missa diária, acho que nesses 2 meses. Pergunta quantas vezes eu tive taquicardia nenhuma. Coração tum. Normalíssimo. Okay. Aí, mais ou menos umas 3 semanas, acho que umas 2 semanas atrás, essa minha amiga entrou em contato comigo. Simone, a gente nunca mais partilhou. Minha irmã, como é que tá? Você começou a medicação, que ela tinha me ensinado, como é que a gente ia desmamar, aumentar, se não der certo, não sei o que. Eu disse, olha, e minha irmã querida, caríssima, eu não comecei a medicação, mas não é por medo de tomar, não. É porque eu entendi que ali, meu coração daquele jeito, era minha alma pedindo por Jesus, né? Era minha alma de consagrada que pedia, né? E enfim, como era muita coisa para fazer, parava para rezar, fazia a liturgia e não parava para escutar. E ela tinha que dar um jeito de me fazer entender, né? E ali eu fui falando para ela, ali era a minha alma que gritava por Cristo. E depois que eu voltei a ter minha Eucaristia diária, todo dia, que minha vida voltou, né? A realmente ser centrada em torno dele, nunca mais senti. E não vou sentir. Posso sentir, né? É realmente a humanidade da gente em algum momento, mas aquela situação não era. Então, como dar conta, como fazer? Parte dele, né? Assim, e é um dia após o outro, né? É um dia após o outro. E, doutora, esse processo, né, de reconhecer que não se carrega a cruz sozinha, né? Ainda falando dos anticoncepcionais, pra gente passar pra parte de fertilidade. Algumas meninas, quando elas... sobretudo quando estão começando o processo de formação e tal, e entendendo a fé católica, entendendo às vezes até mesmo o próprio corpo, os próprios... Enfim, elas, quando descobrem, né, percebem que a igreja tem orientações acerca dessas realidades, né? Que o anticoncepcional é pecado, que né, uma série de métodos que são, entre aspas, muito comuns nos consultórios. A igreja diz, não é por aí. E as meninas, ao receberem essa informação, às vezes elas ficam, bom, se isso aqui não pode, quais os caminhos? O que pode? Não pode? E muitas vezes elas se veem questionando, pô, será se a igreja está sendo ignorante à ciência? Será se a igreja está sendo... será se eu estou sendo... Se eu aceito que, de fato, eu compro esse posicionamento porque a igreja compra, eu estou sendo menos inteligente, eu estou sendo mais ignorante, e elas às vezes se culpam por isso, né? Se veem confrontadas de todas as realidades. O que a gente pode dizer para essas meninas? Como é que a gente pode explicar que existem alternativas científicas acerca de todas essas realidades que são não só moralmente e eticamente, tem seus nortes, né, éticos e morais, mas também com base na ciência a igreja de uma forma muito prudente aponta para uma outra direção. Como é que a gente pode conduzir essas meninas que estão nesse conflito? Assim, em relação ao uso dos anticoncepcionais, né? Que acho que é o que pega. Tem um cisto de ovário, o doutor passou porque tem um policista, aquela coisa toda. Gente, a questão dos anticoncepcionais, eles nunca vão tratar problema nenhum, né? Tipo assim, os anticoncepcionais, eles meio que mascaram a doença. Você vai ficar temporariamente ali sem apresentar os sintomas, mas na hora que você parar ele, a doença volta. Então,
O que da O pessoal questão tampando o sol. é descobrir o porquê. O porquê que você está fazendo xixi de ovário, por que você não está menstruando, por que você está com hemorragia. E isso é totalmente possível. Eu não posso fazer nada, né? Seus colegas sabem. Mas, era aquilo, né, que a gente estava partilhando antes. É porque depois dos anticoncepcionais, a ginecologia ficou burra mesmo. Assim, tudo é anticoncepcional, tudo é anticoncepcional. E assim, a paciente volta 5 anos depois com o mesmo problema, depois não sei quanto tempo, e se parar vai estar lá a mesma coisa. Sendo que ela está toda inflamada, se alimentando super mal, altamente sedentária, dormindo 4 horas por noite, entendeu? Você vê a vida da pessoa indo totalmente agredindo o que a assinatura biológica dela, do corpo dela pede, né? Essa paciente mesmo que eu estava falando dela hoje, ela nunca tinha tido um ciclo regular. Assim, ela engravidou outras vezes, foi usando indutores, né? E quando ela veio para mim em março, foi março? Não, foi de fevereiro, né? Quando ela voltou, a gente orientou para ela voltar hoje a fazer. Ela falando, doutora, foi só mudar a alimentação. Eu tô menstruando todo mês. Exatamente. Entendeu? Agora, qual é o problema? É que a gente vive no estilo de vida adoecedor mesmo. E não se fala sobre isso. Não se fala sobre os agrotóxicos, que isso é concreto, é porque a gente não vê, porque a gente não toca, mas a gente ingere, a gente é exposto a isso. A gente vive saiu um estudo ano passado que depois dos streams e das redes sociais, o ser humano passou a dormir 2 horas a menos. Vocês têm noção do que é isso? Assim, o desfecho negativo que isso tem dentro de um corpo? Não é? Assim, para de produzir antioxidantes, para de produzir hormônios, para de produzir... Enfim, para de restaurar o corpo, porque o sono tem essa função, né? A questão da atividade física, a gente vive num mundo que tudo é controle, a gente não vai de pé para lugar nenhum. Eu costumo até brincar no consultório, quando Jesus fez Adão e Eva, Adão subia no pé de coco, Eva tinha que correr atrás da galinha, os dois tinham que pescar, tinha que se movimentar. O nosso corpo foi feito para um gasto energético que hoje a gente não tem. A gente não vai de pé para lugar nenhum. A gente chegou num tempo que manda o WhatsApp para a pessoa dentro de casa. E acha que isso é normal. Alimentação eu nem falo. Tanto de conservante, de hormônio que está exposto. A gente está comendo salada achando que estamos fitness. Você vai lá, Google, lista dos alimentos mais contaminados com agrotóxicos. Alface, tomate, cebola, pimentão. E o frango. E o frango. O frango, a gente come ele com 30 dias de vida, ele está no tamanho de uma galinha no interior. Mas se você for ver, a carne vermelha é tão ruim quanto o jeito que ela vem. Enfim, assim, tá tudo muito ruim, né? E a proposta lá que a gente faz nos nossos protocolos é realmente dessa... Primeiro, ela internaliza, ela entende, a gente explica o porquê, você tá assim, assim, assim. Isso não sou eu, nós estamos falando, é a ciência. Assim, a questão do estresse oxidativo por conta desse estilo de vida ruim. E esse estresse oxidativo, quando acontece nos órgãos, é por isso que nunca se viu tanto Alzheimer, nunca se viu tanta doença degenerativa, nunca se viu tanto câncer. Quando eu terminei a mastologia, 10 anos atrás, paciente jovem com câncer era 35 anos. Hoje, paciente com 28 anos, 27. Por quê? Tá baixando. Entendeu? Mas voltemos para a questão dos anticoncepcionais, né? Como é que se acha, assim, a molécula do anticoncepcional, ele é de 20 a 200 vezes mais potente que os nossos hormônios naturais. Como é que se acha que você vai usar um negócio desse a longo prazo? Isso não vai ser deletério. Uma das bases científicas para eu ter parado de usar anticoncepcional foi um estudo de 2018, na Europa, com 1.800.000 mulheres associando o uso do anticoncepcional com câncer de mama. Entendeu? Isso, a Sociedade Brasileira de Mastologia foi bem comentado. A Sociedade de Ginecologia falou mesmo assim. Um novo estudo agora, com mais 800.000 mulheres, associando o uso crônico de anticoncepcional com risco de câncer de mama. A mulher tem 20% mais chance. Ninguém vai falando disso em lugar nenhum. Entendeu? E pessoas que usam anticoncepcional têm mais risco à depressão, libido baixo. A questão de trombose, essa é muito clara. E é bom a gente falar sobre isso, assim. Sim. Porque a questão do uso anticoncepcional com mais risco de trombose, isso é uma coisa muito óbvia dentro da ginecologia. Quando a gente estuda, já sabe que tem um risco maior de trombose. Com as redes sociais, a informação chegou, assim, a população
Tá tendo começando mais a compreender. consciente, né? Mas o que foi que aconteceu? Quando eu tive lá a experiência, né, de parar de usar anticoncepcionais, Deus teve que me convencer a questão do aborto oculto. O que foi que aconteceu? Aí eu fui atrás de estudos, encontrei o bendito livro da Ana Carol de Rosa, uma farmacêutica espetacular, chamada Abortos Ocultos. E lá é um compilado de estudos que tratam só sobre isso. E lá existem estudos muito claros. O que foi que aconteceu ao longo dos anos? Se observou que para o anticoncepcional trazer um risco menor de trombose, tinha que diminuir a dose dele, entendeu? Só que com a diminuição da dose, se liberou a ovulação. Tipo assim, para a paciente ter menos risco de dar trombose, o poder anovulatório foi perdido, né? Quando se baixou essa dose. Então, a paciente começou a ovular. E por que que a mulher não engravida? Porque o endométrio está atrofiado, não consegue implantar. Mas Pra se cobrir, ou cobre o pé ou cobre a cabeça com lençol, né? entenderam? Então, assim, o anticoncepcional, quando eu fui estudando, quando realmente Deus foi me mostrando, disse, mas a gente não pode ter nada bom nesse negócio, né? Agora, infelizmente, existem várias, e aí a gente poderia falar só sobre isso aqui, né? Porque quando a gente, o que foi que aconteceu em relação ao aborto, né? Na década de 80, quando ficou muito claro, né, essa questão, pelo menos assim, do DIU, né, quando não se pode mudar a verdade, se muda a realidade, se muda os conceitos. Ah, por que na bula não mostra que causa aborto, né? Não vende. Porque a nível mundial, uma coisa encabeçada pela Sociedade Americana de Ginecologia e Obstetrícia, que hoje é o conceito adotado pelo Ministério da Saúde e pela OMS, Ministério da Saúde não, pela Organização Mundial de Saúde, que gestação é só depois da implantação. O que acontece antes da implantação não é considerado gestação. Entendeu? Oxi! A pessoa surge do nada, né? Do nada, mano. Então, assim, não se considera mais o período que vai da fecundação até a implantação para essas instituições um período chamado vida. Vida só é depois da implantação. Então, como muita coisa, todos esses métodos contraceptivos, né, vão atuando nesse período pré-implantação, então, isso aí não seria considerado aborto, porque isso aí não é considerado mais gestação. Se muda os conceitos, Sim. terminologia, mas a verdade de Cristo. A consequência é ali. Tá? As coisas estão ali. Cara, incrível. E aí, doutora, falando, né? Porque, como o Matheus falou, é muito para muitas mulheres, né? E a gente fala de realidade próximas porque tem as meninas mesmo aqui, né? Que acompanham a gente no Dom Pode, a Thaís, Tamires, tem a Leilane. A gente vê muitas meninas conversarem sobre isso, né? Sobre ser bem frustrante, né? Da realidade mesmo das mulheres, encontrar dentro dos consultórios uma única alternativa ali, os anticoncepcionais. Mas, ao mesmo tempo que tem essas pessoas que estão buscando o controle, né? Eu quero controlar, barrar, não quero... Quer controlar, realmente controlar a sua vida, né? Tem as pessoas que às vezes têm dificuldade, né? Para engravidar, as mulheres que têm a dificuldade e tudo mais. E a gente sabe que tem métodos que são acolhidos pela igreja, né? E tem métodos que não. Como é que a gente pode ver essa realidade e como que a gente pode aconselhar? Qual o caminho, né? Ah, eu sou uma mulher, eu quero construir minha família, eu quero engravidar, eu quero meus filhos, eu tenho dificuldade, né? Como que eu olho para essa realidade? Qual o caminho que eu posso ir? Qual o caminho que eu devo evitar? Né? E o quanto que isso também tá da parte do casal, né? Do cara também. Como que é a parte da mulher, como que é a parte do homem nessa parte de constituição da fertilidade. Os casais inférteis, né? Quais são as opções para o casal que vai tendo a dificuldade para engravidar? Hoje, gente, 50% das vezes também é problema masculino. Assim, como estilo de vida, a gente realmente toca todo dia. Sim. Que o problema também é no homem, né? A qualidade, a quantidade espermática diminuiu demais. E aí... É o Free Fire. É o Free Fire. Eu joguei lá no celular. Mas assim, é como isso que eu tô falando, assim, existe, né, assim, a gente vai propondo uma via de resgate de saúde. Mesmo assim, gente, é impressionante.
Assim, como os óvulos estão ruins, porque a alimentação está ruim, como o endométrio não está implantando, porque a paciente está lá com baixa vitamina D, porque estão com as vitaminas ruins, porque tem pouca progesterona, porque o corpo lúteo não tem vitamina B6, não tem vitamina B12. Enfim, as trompas estão obstruídas, porque o corpo está todo inflamado, porque ela tem endometriose, porque ela não faz atividade física, vocês estão entendendo? Então, a via eu até brincar, a via da fertilidade para os casais que optam, fazer a opção pelos métodos naturais, é uma conversão do corpo. É voltar para o que Deus nos fez. Volte a dormir bem, volte a se alimentar bem, faça atividade física, porque a gente precisa. E trilha esse processo e tenha paciência. Se o estrago não tiver sido, né? Que até agora, sim, não toquei em algo assim que é impossível, né? Mas se a pessoa tiver paciência e realmente tomar o protagonismo desse caminho, gente, é questão de tempo. E a gente, sabe o que é que a gente vê muitas vezes? Que muitos casais, muitas mulheres da igreja chegam ali com 3 anos, 4 anos, 5 anos tentando engravidar. Porque Deus não quis. Não, chegam demais, ficam nessa expectativa, tentando, sofrem, porque vê a amiga engravidando e começa a querer se sentir culpada ou se sentir menos amada. É uma ferida muito grande desses casais com Deus, porque eles não foram, né, presenteados com a bênção. Gente, porque quando um casal, assim, é transbordamento do amor, né? Assim, Deus nos faz um homem e mulher para crescer e frutificar, né? Então, assim, quando chega um ponto do casal ter filhos, chega a ser, assim, desesperador para eles não conseguir. E realmente, eles chegam com muitas feridas, né? E eu sempre falo, olhando para eles, eu digo, eu não seria irresponsável em propor para vocês um caminho que eu não acreditasse. E eu lhe digo com toda a autoridade médica e de consagrada. Né? Deus não fez vocês esposo e esposa, marido e mulher, se não tivesse a intenção de dar um filho para vocês. Então, se você quer esse filho mais do que você, Deus quer, porque Deus quer novos cristãos. Deus só vai mudar o mundo e ele ainda não voltou porque ele ainda tem esperança na gente, né? E eles precisam, Deus quer precisar da gente. Ele precisa de novos filhos, de novas almas cristãs que acreditem no filho dele. Então, assim, eu falo muito para ela, se você quer muito, Deus quer mais que você. Então, tome posse desse caminho. Faça a sua parte que Deus está doido para fazer a dele. Entendeu? Falei para essa paciente hoje, né? Ela falando que ela passou por um rito lá na igreja dela, foi o exorcismo que o padre fez ontem. Deus não conseguiria se você tivesse feito, mudado o estilo de vida há 3, 4 meses. Deus precisa da nossa humanidade para fazer a parte dele. Se for preciso fazer o milagre, ele faz. Mas na grande maioria das vezes, Deus vai precisar da nossa colaboração e foi assim que ele nos fez. Tudo é livre-arbítrio, né? Tudo é escolha, né? Depois... de mão dupla. Mão dupla, exatamente. Que incrível. Doutora, a conversa tá maravilhosa. Eu tenho certeza absoluta. Assim, eu quero só... Vai. Eu não vou deixar você cortar. Não, tá aqui. Vai. Mas assim, é porque assim, dentro dos métodos que a gente encontra aí, a gente tem o MOB, né? Sim. Eu não sei se é o mais conhecido, mas é o que a gente utiliza aqui em casa, né? Eu e a Tamires. E que a senhora possa falar um pouquinho também do MOB. Ai, gente, o MOB é maravilhoso, né? Então, assim... Desde o que é... Pronto, o MOB é um dos métodos naturais, que existem alguns, né? Então, quando a paciente me procura, eu acho uma delícia a consulta sobre métodos naturais, né? Que a paciente chega realmente com aquele desejo de se conhecer. O problema do MOB é que as mulheres não se conhecem. Né? As mulheres não conhecem seu ciclo, as mulheres não sabem quando está ovulando, as mulheres sabem nada. Né? Impressionante quando a gente começa ali a mostrar os pulos do gato. Ó, minha filha, ela chega na outra coisa, doutora, não é mesmo, doutor? A mulher não se observa. E assim, todos os métodos naturais passam por essa aprendizagem. A mulher precisa começar a se reconhecer. Desde o ciclo menstrual, desde o período da ovulação, né? Os sintomas que ela tem no período pré-menstrual. E eu digo, é altamente possível. Tanto o método de ovulação Billings, que se baseia nas mudanças do muco cervical, que é percebível, né, na mulher no período fértil, que é utilizado tanto para engravidar. Hoje eu ensino mais um MOB para a mulher querendo engravidar, porque hoje o meu perfil de consultório é esse. No dia que tiver assim, na mão. É o dia de pimbar. É o dia. A doutora manda até mensagem pro marido. Ei, vai lá. Mas também é utilizado para aqueles casais que precisam espaçar.
né? Que precisam dar um tempo, que estão com filhos pequenos, enfim. Aí a realidade de cada casal com Exato. Deus, Porque né? precisamos sim ser cristãos, mas responsáveis. Exatamente. Não somos irresponsáveis. Não podemos ter o nosso fechamento, Exato. não querer ter filhos porque eu quero Exato. viajar. Ai, não quero ter só um filho porque ele não tá pedindo irmão, né? Já tem o pet dele aqui. porque ele quer... Então, assim, a gente não pode ter essa mentalidade fechada, né, enquanto cristãos, mas também temos que fazer um discernimento do número de filhos com Deus, que é isso que a Humana Vitae pede, né? Que esse discernimento da quantidade de filhos seja feito do casal com Deus. Sim. E Deus, como pai, ele sabe quantos filhos você pode ter. 2, 3, 4, 5, 7. 12. Time de Mas, futebol, mas o problema é que os casais vão levando em consideração várias coisas. Fator financeiro, rede de apoio, mas não param minhas vontades. para escutar a Deus, né? Que são coisas listas, mas na certeza que se for da vontade de Deus mais um filho, se ele quiser, né, Deus vai dar todas as condições necessárias para você criar. Isso é fato. Né? Então, voltando, né? A gente fica com essa É assim que funciona, tá ótimo. Então, o MOB você usa para engravidar, como você usa para espaçar. Mas nós temos o método Creighton, né? Que com o pessoal da Napro Tecnologia, que são médicos, né? Que é um sonho que eu tenho. Vai né? chegar. É um curso que se faz nos Estados Unidos. É muito parecido com o MOB, né? Muito parecido, também leva em consideração o MUC, só que a forma de perceber o MUC é diferente. Temos o Natural Cycle, que é um aplicativo que é muito utilizado nos Estados Unidos. E esse aplicativo leva em consideração a temperatura corpórea da mulher. Todo dia a mulher acorda lá com a temperatura. Aí alimenta o aplicativo. Em que se baseia? A mulher, quando ovula, ela começa a produzir a progesterona. E a progesterona, por ação na tireoide vascular, aumenta a temperatura corpórea. A mulher, depois que ovula, ela aumenta ali em torno de 0,7 até 1 grau. E isso é perceptível na linha. A mulher fica quente. Mas é por isso que a gestante é calorenta, né? Por conta da progesterona. Enfim, isso aí é um aplicativo, porque assim, a questão do não usar anticoncepcional não é uma coisa só cristã. Tem muitas mulheres que têm condições fisiológicas que não podem. Pacientes que têm risco de trombofilia, paciente obeso, não pode usar e precisa. Né, em algum momento da vida. De uma assistência. Né? Então a gente precisa dar essa assistência para ela, essas opções. Mas o que eu posso dizer é que o pessoal associa os métodos naturais como se fossem falhos, devido à bendita tabelinha. Porque a tabelinha é um cálculo matemático baseado em ciclos anteriores. Né? Esses que eu fui citando é baseado em alterações que você vai apresentando nesse ciclo e apresenta regras muito claras para serem seguidas se você quiser engravidar ou não, entendeu? Então, as pessoas acham que os métodos naturais baseado com a tabelinha, que a tabelinha baseada, sim, o grau de erro dela é muito grande mesmo, né? Mas os métodos naturais, além, né, de ser mais objetivo, mais concreto, perceber as alterações daquele ciclo, né? Ter as regras, elas são preparadas, digamos, são pensadas para as várias variáveis, se acontece isso, se acontece aquilo, e é eficaz. Não é a gente que diz, é a própria OMS. Né? Estudos com método de ovulação bilis, os casais que seguem as regras é 98%. 98%, não é? Qual é o grau de eficácia do anticoncepcional? E natural. Natural. Você vai viver o seu ciclo, né? Você está ali vivendo, o seu corpo está sem interferências e você vai viver o ato conjugal com seu esposo da forma como Deus prevê, né? O caráter unitivo, o caráter procriativo, né? Assim, você se expõe ao ato conjugal sem interferir na natureza dele. Que é isso que a igreja quer, assim, que o homem e a mulher, feito um só, quando se expuser ao ato conjugal, vivam na natureza divina, do jeito que Deus quis, aberto à vida. Se naquele momento, se naquele período, o casal em discernimento com Deus acha, né, não conseguimos ter mais filhos agora, não é o momento, se exponha no período infértil, como observando seu corpo, percebendo o dia que você está, a mulher só ovula. Depois que a mulher ovula, meninas, prestem atenção, é 24 horas.
Ela só engravida se o óvulo for fecundado naquele período. Passou aquele período, ela não é mais fértil, entendeu? E, gente, assim, se você conta os dias de abstinência que o casal tem que fazer, depois que a mulher se torna assim, que o casal, na verdade, né? Realmente aprendeu o Bíblia direitinho, tá o quê? 4, 7 dias. O período, meu Deus do céu, esse período de abstinência é pai. Mas... e assim, só reforçando, né? Porque a gente fala, né, sobre o conhecimento, né? O MOB, os métodos naturais, é muito de conhecimento. E falo isso para os homens também, né? São métodos que vão influenciar, e é de responsabilidade do homem também. Ensina aí, do que eu quero casal. aprender. Só vai dar certo se o homem participar. Exatamente. Quando a mulher chega sozinha, a gente ensina, vai dar merda. Exatamente. Porque, assim, vai ter períodos, né, o MOB, o Creighton, enfim. Ele prevê situações, ele é muito seguro, mas ele prevê situações de dúvida. Na dúvida, não namora, né? E ali precisa o homem entender. Exato. Porque se o homem não compreender, a mulher não vai ter força, é esposo, né? E vão se expor. Se não for seguro, não for um período que o MOB diz, né? Não deveria. Se expuser, vai ter filho. É muito melhor não, né? Confiar, não, vamos bem aqui junto, caminhar junto, do que correr o risco e depois, enfim, né? Ter que arcar com as consequências, porque um filho é uma linda consequência. Né? Certo. Real. Maravilhosa. E arquem realmente com as consequências. Né? Tá? Meu Deus, casais, conheçam. Vale a pena. Vale muito a pena. Vale a pena. E eu digo ainda mais que a harmonia do casal é outra. Né? Nessa do conhecimento, né? Porque vocês estão mais próximos ali. O discernimento é feito juntos, a Exatamente. cumplicidade aumenta, se conversa, a responsabilidade não fica só em cima da mulher. Exatamente. Né? E assim, e se os homens, né, realmente eles vão, como eu posso dizer, conviver com uma mulher de verdade, gente. Exato. Porque uma mulher que usa anticoncepcional ali não é o fisiológico dela. Exatamente. Não é. A mulher que usa anticoncepcional crônico, daqui a pouco tá sem libido, a vida conjugal do casal acaba, né, assim, enfim. Sofrendo. Aí posta nas redes sociais a foto, não terminamos porque viramos amigos. E é pra ser inimigo? Eu vou casar com a inimiga? Que conversa é essa, pelo amor de Deus? É isso. Meu Deus, mais alguma informação, Matheus Fernando, que você queira? Eu acho que temos, cara. Eu acho que temos. Acho que temos. Doutora, foi maravilhoso. Maravilhoso. Incrível. Acredito, assim, e espero... Eu lembrei de muitas meninas aqui enquanto eu tava, assim, que eu... Poxa, ia ser muito legal se tivesse ouvindo essa parte. E tenho certeza que as mulheres que ouviram até aqui e as que ouvirão certamente vão ter uma experiência humana e espiritual muito agregadoras na vida delas, né? Eu tenho essa esperança real. E assim, doutor, pra gente ir pros nossos finalmente, né? Atualmente as mulheres, as meninas têm ouvido muito sobre um peso sobre a feminilidade, né? Então, essa semana não, mas de uns dias atrás eu vi uma pessoa muito querida, uma menina muito legal, falando assim, que eu tenho certeza que minha vida seria mais fácil se eu fosse homem, né? E é uma afirmação que, embora muito pesada e até angustiante, né? Passa pela cabeça de muitas mulheres, né? Seja por conta do próprio machismo, das condições que a sociedade oprime e tal, mas também até pelas condições naturais. O que a gente pode dizer para essas meninas e para essas mulheres para, assim, acolher a feminilidade dela com a beleza que Deus sonhou, assim, com a beleza com que os olhos de Deus olham para elas, né? E dizer, olha, minha filha, foi assim que eu te fiz, né? E eu te fiz, meu Deus, muito querida, para ser muito amada e para ser muito feliz, né? O que a gente pode dizer para essas meninas que estão numa caminhada espiritual, que estão aí tentando reconhecer a voz de Deus no meio de tantos discursos, de tantas vozes, para que elas acolham o ser mulher, o dom de ser mulher, com a paz e com a alegria que Deus deseja no coração de todas as filhas dele? Isso é interessante,
Eu vou... Assim, esse final de semana eu vou ter a oportunidade de falar um pouco sobre o que Deus fez na minha vida depois da minha experiência até a chegada do príncipe. Foram ali 3 anos, né, assim, que Deus me separou mesmo para ele ali no início da caminhada no Shalom. E eu lembro assim que eu falava, né, que eu tinha muita vontade de ter experiência com amor, mas eu direcionava isso para a experiência humana. Eu queria encontrar o amor da minha vida, eu queria casar, aquela coisa toda. É de Carlos. Era. Mas aí, quando eu tive uma experiência com Deus, eu era uma mulher altamente autossuficiente, altamente, assim, empoderada, né? Ferida por dentro, cansada, mas empoderada aos olhos da sociedade. E como foi preciso uma desconstrução de tantas mentalidades. E o que é que eu digo para essas meninas, né? Se espelhem na vida das santas que as mulheres foram, né? Tentem apurar a escuta, né? Porque a gente vem de gerações e gerações, né? Que quem me falou era um coração ferido, que o seu melhor marido é seu emprego, né? Meu melhor marido é o príncipe. O príncipe, é isso, né? Aí, amigo. Ninguém vai me dar, sim, ninguém vai me levar para o céu, emprego nenhum vai me levar para o céu, como ele. Vocês estão entendendo assim, como foi preciso uma desconstrução de várias mentalidades? Eu acho que as mulheres vão sofrendo nos dias de hoje, é porque elas não sabem o seu papel, elas não sabem quem elas são. Hoje, assim, nesses 3 anos, eu fui entendendo por que o tom de voz da mulher é diferente do homem. Lógico que a gente passa por um processo difícil, né? A sociedade mudou, o papel da mulher mudou, isso é fato, mas a verdade de Deus não mudou, né? Homem é homem, mulher é mulher, e eles, num relacionamento, têm a sua complementaridade, e a mulher e a menina têm que encontrar a beleza no ser mulher, né? Nós podemos ser mãe, que os homens não podem, né? Não podemos. Assim, nós temos a delicadeza, a doçura, a sensibilidade. Gente, isso é muito belo. Eu costumo dizer assim que no período de conversão, se a mulher é muito mais sensível à voz de Deus, mas o homem é mais firme, né? Assim, no grupo de oração tem muito mais mulher que homem, né? As mulheres são mais dóceis, mas somem. Daqui a pouco aparece de novo. Os homens são pouquinhos, mas estão ali o tempo todo. São personalidades diferentes, né? Com belezas diferentes. São 2 naturezas diferentes. E a mulher de hoje, ela realmente tem uma grande missão. De identificar o seu papel na sociedade, saber, né, que a sociedade hoje pede muito de nós. Eu, como gestora pública, estou acostumada em reuniões, 20 mulheres, não tem um homem, né? Como empreendedora, né? Às vezes, vamos bem que entrevista de emprego, a gente quer um homem para poder botar força, pegar as cadeiras, só vem mulher, entendeu? Falta realmente aquela figura masculina em todas as áreas, né? Que a gente vai tocando na sociedade. E a mulher vai assumindo, mas ela não pode perder, né? A natureza dela, de como ela que Deus a fez, né? Porque só assim, reconhecendo que ela é mulher e filha de Deus, reconhecendo o seu chamado, o seu estado de vida, é que ela será plenamente feliz. Certamente. Que papo, meu amigo. Conversa boa. Não acaba, não. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Muito Deus, que papo obrigado, maravilhoso. doutora. Incrível. Meninas, assistam 10 vezes se for preciso. Minha gente. Mandem pra todo mundo. Compartilhar tá aí. Um botãozinho de compartilhar. Aí. Já curtiu? Curte esse episódio também. Comenta, dê seu comentário aí. O que você achou da doutora Elcimone? Não é possível. Não é possível. E, né? Inclusive, siga nas redes sociais, doutora Elcimone. Elcimone Rodrigues, ginecologista católica. Estamos só começando por ali, viu? Exatamente. Olha, Deus tem tanta coisa pra fazer que vocês nem imaginam. Tem muita né? coisa. E E eis-me aqui.
Amém. Eu sou do céu. Faz de mim o que você quiser. Shalom. Shalom, não, shalom. O pessoal nos comentários estava dizendo que eu tenho vocação pra Shalom. Né? Hein? O pessoal no episódio da música estava dizendo, se interessou por São Francisco. Santa Teresa d'Ávila. Disse, muito bendito seja Deus. Disse quem diz muito bendito seja Deus. É o shalom. Se tu falar um pouquinho mais manso. Eis-me aqui, se for da tua vontade. É isso, visualizando aqui um tal. Mas é isso. Então, meu povo, curta, compartilhe. Siga a doutora Simone nas redes sociais. Nos siga também, @DomPodcast nas redes sociais. Reza uma Ave Maria pra minha tosse ir embora. Vamos lá, minha gente. Ergam seus terços. Reze pra que essa tosse vá embora hoje. Eu não aguento mais tossir. Meu Deus, pelo amor de Deus. Muito bom. Cura essa tosse. E é isso, meu povo. Deixa nos comentários também quem você quer ver aqui, né? Quem é que você quer ver aqui? De qual área, né? Temos aqui a doutora católica. E quem você quer ver por aqui, comenta. E é isso. Eu não sei mais o que é que eu digo não, Matheus. Doutora Simone, você tem algum recado aí, alguma coisa que você queira divulgar? O Instagram lá da sua loja, do consultório oral, onde é que a senhora atende? Como é que a gente tem o seu WhatsApp? Não, brincadeira. Mas alguma coisa que você queira divulgar? Olha, na verdade, o recado que eu deixo, né? Não tenham medo da vontade de Deus para a vida de vocês. Assim, me sigam no Instagram, doutora Simone Rodrigues, tem a RS Magazine, mas a grande mensagem é essa, né? Que a gente não tenha medo de ter uma vida de oração, de escutar a Deus e da vontade dele para nossa vida. Não se mede o amor de Deus pelo que ele dá, mas pelo que ele pede da gente, né? A minha vida é prova disso, né? Assim, tudo que ele fez, a gente foi tocando em algumas coisas na vida pessoal, na vida profissional. Não saiu do poço, passou por todo o processo de aprendizado. Até hoje ele pede muito, mas não, na hora que você sabe que você se relaciona com Deus que é Pai, né? Isso foi muito importante na minha conversão, me relacionar com Deus Pai. A gente confia, né? Meus filhos não precisam se preocupar com o que vão comer, com o que vão vestir, né? E Deus é assim com a gente, né? Se não tenham medo da vontade de Deus para a vida de vocês. Esse é o recado. Amém. Meu povo, fiquem com Deus. No link aqui tem o... Aliás, no descrição. Na descrição. Exatamente. Muito obrigado. Tem o link para os nossos quadros. Clique lá, os nossos quadros Santo Sacrifício. O mesmo sacrifício que São José ouviu. Para você decorar sua casa, seu consultório, seu local de trabalho, deixar o seu ambiente mais católico e ter ali uma memória de Deus no seu dia a dia, tá bom? Fiquem com Deus, rezem por nós e tamo junto. Até a próxima. Até a próxima, meu povo. Falou! Tchau!